A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto e você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi. Eu quero trazer uma palavra de reflexão para você, abordando o seguinte tema: Deus cumpre suas promessas. Você acredita nisto? Você tem promessa de Deus? Deus te fez promessas e você acha que Deus não vai cumprir? Eu quero te convidar a ficar até o final desta mensagem. Deus vai falar contigo. Mas antes, eu quero pedir a sua contribuição para você ser um canal de bênção para outras pessoas. Compartilhe esta mensagem. Deixa Deus te usar como um canal de bênção. Compartilhe com alguém. Alguém precisa ouvir esta palavra. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva neste canal. Ative o sininho da notificação. Compartilhe. Deixa aqui abaixo o seu comentário. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Deus cumpre suas promessas. Texto bíblico se encontra no livro de Josué, capítulo 21, versículo 43 ao 45, que diz assim: Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor jurara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Glória a Deus. Josué está dando o testemunho da fidelidade de Deus com suas promessas para Israel. E Josué está dizendo: todas as promessas que Deus fez para Israel, ele cumpriu. Todas as palavras que o Senhor falou para Israel, ele cumpriu. E esta palavra é também para você. Todas as promessas que Deus te fez, ele vai cumprir. Livro de Josué, capítulo 23, versículo 14, diz assim: E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas caiu uma só palavra. Olha que coisa linda. Olha o testemunho que Josué está dando da fidelidade de Deus com suas promessas. Deus está mostrando através de Josué para mim e para você que ele cumpre com suas promessas, com suas palavras na minha vida e na tua vida. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 23, diz assim: retenhamos firmes
a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel para cumprir com suas promessas na tua vida. Ele não mente. Deus não mente. Capítulo 1, versículo 2 do livro de Tito diz assim: se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro de Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A Bíblia é muito clara em dizer: Deus não pode mentir. Deus é fiel para cumprir com suas promessas na tua vida. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo de número 18, diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Eu quero ler só até aqui esse versículo. A Bíblia está nos mostrando um Deus que não pode mentir. A Bíblia está nos apresentando um Deus fiel, verdadeiro, que cumpre com suas promessas. É impossível Deus mentir. A palavra de Deus, ela vai nos dizer em Romanos capítulo 3, versículo de número 3 e o versículo 4, diz assim: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Olha o que a Bíblia está nos mostrando e dizendo: seja Deus sempre verdadeiro. O Deus que te prometeu, Ele é verdadeiro. Ele cumpre com a sua palavra. Ele não pode mentir. É impossível Deus mentir. Jeremias capítulo 1, versículo 11 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 12, que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus, Ele está velando com a promessa que Ele te fez para cumprir. Deus cumpre com suas promessas. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 12, versículo 28, diz assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Isto é Deus falando contigo e dizendo: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Isto é Deus falando ao teu coração
Isto é Deus dizendo a você a promessa que eu te fiz, eu vou cumprir todas na íntegra. Capítulo 14, versículo 24 e o 27 do profeta Isaías diz assim: se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo e vamos ler o que diz Isaías 14, 24 e o 27. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Olha, Deus está falando contigo. Deus está te dizendo: eu determinei uma promessa na tua vida. Eu decretei uma promessa para você. E a minha promessa está de pé na tua vida. Deus não mente. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo e leia comigo o que diz Ezequiel, ou melhor, 1 Samuel 15, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende. Olha, Deus, Ele te fez promessas. E as promessas que Ele te fez, Ele não está arrependido de nenhuma promessa das que Ele te fez. Deus cumpre suas promessas. E o texto bíblico diz: também aquele que é a força de Israel, Deus, não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Olha, Deus, Ele não é um ser humano. O ser humano se arrepende. O ser humano promete e não cumpre. O ser humano mente. Quantas pessoas já lhe fizeram promessas e não cumpriram? Quantas pessoas já mentiram para você, já enganaram você? Mas o Deus que eu estou te apresentando, Ele não mente, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Deus cumpre suas promessas. Glorificado seja o nome do Senhor. Números, um versículo muito conhecido, Números capítulo 23, versículo 19, diz assim: se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Deus, Ele não é homem para mentir. O que Ele prometeu está de pé na tua vida. O que Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer. Porque Deus é fiel para cumprir com sua promessa na minha vida e na tua vida. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo de número 9 ao versículo 11, diz assim:
Isaías capítulo 46, versículo 9 ao 11. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Olha que coisa linda. Deus está dizendo, não existe outro Deus que possa ser igual a mim, semelhante a mim. Eu sou o único Deus verdadeiro. Versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. É Deus falando contigo. É Deus dizendo a você, da forma que eu disse que iria fazer na tua vida, eu vou fazer. Da forma que eu te prometi, eu vou cumprir. Deus cumpre com suas promessas. Aleluia. Creia, acredite, tome posse desta palavra. É Deus falando contigo. É Deus te dizendo, eu sou fiel para cumprir com minhas palavras. Abra sua Bíblia em Salmos, livro dos Salmos. Você vai ler o Salmo 89 comigo. Salmo 89, versículo de número 34 e o 35, que diz assim: não quebrarei o meu concerto. Olha que coisa linda. É Deus dizendo a você, não quebrarei o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto, a minha promessa com você. Salmo 89, versículo 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. Olha que coisa mais linda. É Deus dizendo a você, é Deus falando contigo e te dizendo, primeiro, eu não quebrarei o meu concerto, a minha aliança, o meu plano, a minha promessa na tua vida. Segundo, não mentirei a Davi. Olha, Deus jamais ele iria te iludir fazendo promessas que ele não pudesse cumprir. Deus te prometeu. Tome posse. Acredite na promessa. Acredite que Deus é poderoso para cumprir com a promessa que ele te fez. Você crê nisto? Você acredita nisto? Abra sua Bíblia para nós encerrar. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 8 e o 9. Meus amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Há quanto tempo Deus te fez promessas? Há quantos meses? Há quantos anos Ele te prometeu? A promessa está de pé. Deus vai cumprir com a promessa que Ele te fez. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Deus não está demorando para cumprir com a promessa na tua vida. Ele está te preparando para te entregar a promessa. Deus sempre cumpre com suas promessas. Mateus 24:35 está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus está falando ao teu coração e te dizendo: fique firme nas minhas promessas, porque elas vão se cumprir na tua vida. E assim como Josué disse, você também irá dizer. Lembra? Josué disse: todas as palavras que Deus me falou e falou para Israel, Ele cumpriu todas na íntegra. Que coisa linda! Este é o Deus da Bíblia, o Deus fiel, verdadeiro, que cumpre com suas promessas. Creia, acredite, tome posse de cada promessa que Deus te fez, porque todas elas irão se cumprir. Receba esta palavra em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Curta, se inscreva neste canal, ativa o sininho, deixa aqui abaixo o teu comentário. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento de Deus. Você recebeu esta palavra, agora compartilha com outras pessoas. Permita que outras pessoas também sejam abençoadas com estas palavras. Compartilhando, deixando um comentário, ativando o sininho da notificação, se inscrevendo. Não esqueça, juntos somos mais fortes. Deus sempre cumpre com suas promessas.